esse exercício nos dá o vetor t com coordenadas 1, 0 e 1 e nos pede, na letra A, sabendo que o vetor u com coordenadas A, 3 e 4 é ortogonal a t, então ele pede para determinar o valor de A. Então vamos começar pela letra A. Como o exercício diz que U é ortogonal a T, ou seja, perpendicular, então nós temos que o ângulo entre U e T é 90 graus. Uma vez que ambos são vetores não nulos. Se o ângulo entre eles é 90 graus, então o produto interno entre U e T, lembremos que por definição é o tamanho do U vezes o tamanho do vetor T vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. O ângulo formado entre eles é 90. Como o cosseno de 90 graus é zero, então esse produto dá zero. E, consequentemente, o produto interno entre U e T é zero. Utilizando as coordenadas de U e T para calcular o produto interno, nós temos que o produto interno de U por T é A vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 4 vezes 1. E, portanto, nós temos que o produto interno de U e T será A mais 4. Igualando, nós temos que A mais 4 é igual a 0 e, portanto, A tem que ser menos 4. Bom, na letra B, o exercício pede para a gente encontrar as coordenadas de um terceiro vetor W, sabendo que o tamanho desse vetor W é raiz quadrada de 6 e o produto vetorial de W por T é 2, 2 menos 2. Para resolver essa letra B, nós vamos lembrar um pouco do conceito do que seria o produto vetorial entre dois vetores. Então, dados vetores W e T, o produto vetorial de W por T é, por definição, um vetor que tem tamanho igual ao tamanho de W vezes tamanho de T vezes seno do ângulo formado por W e T. Além disso, esse vetor ele tem direção perpendicular simultaneamente a W e T.
Então, esse vetor, ele é perpendicular a W e esse vetor é perpendicular a T. E sobre o sentido desse vetor, ele satisfaz a regrinha da mão direita. Mas isso no momento nós não vamos utilizar. Então, vamos começar utilizando essas condições estabelecidas pela definição para obter informações sobre W. Nós temos o quê? Que esse vetor, na verdade, o exercício já está dando. 2, 2 menos 2. Então, daqui, da primeira igualdade, nós temos que o tamanho de 2, 2 menos 2, utilizando a primeira igualdade, isso aqui é igual ao tamanho de W, que é a raiz de 6, vezes o tamanho de T. O exercício está dando T. E o tamanho de um vetor é raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado. Esse é o tamanho de T. Vezes seno do ângulo entre eles. No primeiro membro, nós temos o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2 seno do ângulo entre W e T. Consequentemente, nós teremos que raiz quadrada de 12, que é o que está expresso no primeiro membro, é igual a raiz quadrada de 12 vezes seno de φ. Ou seja, seno de φ tem que ser igual a 1. Bom, o ângulo entre 0 e π, que tem seno 1, é 90 graus. Então, φ tem que ser π sobre 2. Então, nós já chegamos à conclusão que o ângulo entre W e T, ele é π sobre 2. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos o vetor W, nós temos o vetor T, e o ângulo entre eles é 90 graus. E nós temos o vetor, que é o produto vetorial de W por T, que é perpendicular, por definição de produto vetorial, ele é perpendicular simultaneamente a W e a T. Bom, para determinar o W, então eu vou tentar extrair as informações sobre esse vetor. Uma já é dada, o tamanho dele. A outra é que W ele é perpendicular a T e ao produto vetorial de W por T. Então, W é um vetor perpendicular a esses dois simultaneamente. Então, W tem mesma direção que o produto vetorial de T e
e o produto vetorial de W por T. Então, nós temos duas alternativas para W. Um vetor perpendicular a esses dois. Então, ou ele aponta para cima, ou ele aponta para baixo. Porém, o exercício, ele está me dando o vetor T. O vetor T. E o exercício está me dando o produto vetorial de W por T. Então, para encontrar o meu W, primeiramente, eu vou encontrar um vetorzinho que eu vou chamar de V, que é o produto vetorial de T pelo vetor que é o produto vetorial de W por T. Então, repetindo, eu quero encontrar V, que é um vetorzinho que é perpendicular simultaneamente a T e ao produto vetorial de W por T. Então, estou em busca desse vetorzinho. Então, para isso, eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Então, lembrando, vou escrever aqui o meu vetor T, que é 1, 0, 1. E vou escrever embaixo o produto vetorial de W por T, que é 2, 2, menos 2. Para determinar as coordenadas de V, nós podemos determinar da seguinte forma. Primeira coordenada de V é, eu vou olhar agora para a matriz, que tem duas linhas e 3 colunas. A primeira coordenada, eu tampo a primeira coluna. E vou ter, então, determinante da primeira submatriz, que é 0, 1, 2, menos 2. A segunda coordenada de V, eu tampo a segunda coluna e vai ser menos o determinante dessa segunda submatriz, que é 1, 1, 2, menos 2. E a terceira coordenada de V será determinante da terceira submatriz, que é obtida tampando a terceira coluna, 1, 0, 2, 2. Então, o meu vetor V tem as seguintes coordenadas. Primeira coordenada, 0 vezes 0, 0, menos 2 vezes 1, que é 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1, que é menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Com esse menos, vira 4. E terceira coordenada, 1 vezes 2, 2, menos 2 vezes 0, que é 0. Então, 2 menos 0, 2. Então, nós encontramos um vetor V, que é perpendicular simultaneamente a T e ao produto vetorial de W por T, que é esse vetorzinho aqui. Então, esse meu vetor V, ele pode estar apontando, me baseando no desenho, para cima ou para baixo. Bom, meu objetivo é encontrar o vetor W. Então, vamos lá.
Primeiramente, eu quero que o vetor W ele tenha tamanho raiz de 6. Então, para ele ter tamanho raiz de 6, primeiro eu vou calcular o tamanho de V. Nós já sabemos que o nosso vetor W está nessa direção vermelha, porque o nosso vetor W ele é perpendicular a esse vetor, por definição de produto vetorial, e ele é perpendicular a T porque nós vimos que o ângulo entre W e T é π sobre 2. Então, o nosso vetor W está nessa direção. Mas só que nós queremos que ele tenha tamanho raiz de 6. Então, primeiro eu vou calcular o tamanho de V. O tamanho de V é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 24, que é 6 vezes 4, que dá 2 raiz de 6. Esse é o tamanho de V. Então, obviamente, W não vai ser esse V, porque a gente quer que W tenha tamanho raiz de 6 e não 2 vezes raiz de 6. Esse tamanho aqui é o dobro do tamanho de W. Então, para eu encontrar W, se W tem a mesma direção que esse vetor V, eu posso pegar esse vetor e multiplicar por 1/2, porque quando eu multiplico por 1/2, o tamanho vai diminuir, tá certo? Então, quais são as possibilidades para W? As possibilidades para W são, W pode ser 1/2 vezes o vetor V, ou W pode ser menos 1/2 vezes o vetor V. Por quê? Lembrando, porque se W é um múltiplo de V, então o tamanho de W vai ser módulo desse escalar vezes o tamanho de V. Daí, se eu tomar esse escalar como sendo 1/2, o tamanho de W vai ser 1/2 vezes o tamanho de V, que vai ser raiz de 6. Se eu tomar esse escalar como menos 1/2, o tamanho de W vai ser o módulo de menos 1/2, que é meio, vezes o tamanho de V, que é 2 raiz de 6. Então, por isso, as possibilidades para W são essas aqui. Então, nós temos duas possibilidades para W. W é igual a meio vezes V, peguei o V e vou multiplicar por meio. Vai dar menos 1, meio vezes 4 é 2, meio vezes 2 é 1. Ou W é menos meio vezes V. Menos meio vezes V é menos meio vezes menos 2 é 1, menos meio vezes 4 é menos 2, menos meio vezes 2 é menos 1. Só que o exercício nos diz o quê? Que o produto vetorial de W por T, que é isso aqui, tem que dar 2, 2 e menos 2. Então, vou fazer o produto vetorial desse W com o T, para ver se é esse. Quem é o T? 1, 0, 1.
Lembrando, para fazer o produto vetorial, respeitando que é W por T, eu estou montando uma matriz com 2 colunas, com 2 linhas e 3 colunas. Vou tampar a primeira coordenada e calcular o determinante. Então, vai dar 2 vezes 1, que é 2, menos 0 vezes 1, que é 0. Então, deu 2. Opa, está batendo com a primeira coordenada. Agora, eu vou tampar a segunda coordenada e achar o determinante. E aí, o resultado da segunda coordenada tem que ser menos esse determinante. Então, vai ficar menos 1 vezes 1, que é menos 1, menos 1 vezes 1. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Multiplicando por menos 1 dá 2. E, finalmente, tampo a terceira coordenada e faço o determinante. Menos 1 vezes 0 é 0, menos o 2 vezes 1, que é 2. Então, 0 menos 2 dá menos 2. Então, estou chegando à conclusão que esse W, produto vetorial com esse T, dá exatamente esse vetor. Então, eu nem vou conferir esse. Por quê? Vamos fazer o teste, porque eu acho que vai dar sinal oposto. Então, vamos lá. 1, 0, 1. Então, para a primeira coordenada, menos 2 vezes 1, menos 2. 0 vezes menos 1, 0. Deu menos 2, ó. Primeira coordenada já deu sinal oposto. Então, a possibilidade para W, a resposta para W é essa aqui. Então, o W que a gente está procurando é menos 1, 2 e 1. Eu tinha 2 possibilidades, W apontando para cima ou para baixo. Então, tenho 2 vetores para analisar que tem produto vetorial com T, sendo 2, 2 e menos 2. Então, a resposta é esse W aqui. E a gente encerra o exercício.